tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Do início, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Não há mal que me possa vencer. Não há mal que nos possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande,
de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior Que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Glória a Deus, Pai. Para sempre. Glória a Ti, meu Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Do início. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor eternamente. Amém. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Deus é Deus. Pra O sempre. tempo todo. Ele é o nosso Pai, o único digno de ser adorado.
para todo sempre. É o Paulo falando, né, para a igreja dos Efésios, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Que essa palavra esteja em nossas vidas, porque Deus, Ele é o dono de todas as coisas. Deus, Ele sempre está conosco, Ele sempre atende aos nossos pedidos, às nossas orações. Se tivermos de pedir algo a Ele, temos que fazer oração, pedir. Se demorar, não se incomode. Se Ele fizer, como acabamos de cantar o nosso louvor, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas tudo tem que ser da vontade de Deus, porque a vontade de Deus para nossas vidas são coisas boas. Amém. E não coisas ruins. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Como diz a palavra, a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Tem texto também? Bom, se essa palavra for para o YouTube, a você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua presença. É o desejo dessa igreja que Deus abençoe a sua vida. É o desejo de cada um de nós que, assim como Deus vai avivar a obra dele aqui hoje, nessa noite, ele avive também no seu coração aí onde você está. Assim como Deus vai renovar as nossas forças hoje, ele renove a sua também aí onde você está. Receba a bênção do Senhor agora em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, por isso que eu resolvi gravar o culto hoje. A palavra de hoje tem a ver com o que está acontecendo não só nesse século, mas já vem acontecendo há muito tempo. Hoje eu vou falar sobre o cuidado que a gente tem que ter em relação a Deus, em relação ao novo de Deus. O cuidado que a igreja de Jesus precisa ter em relação ao novo de Deus. E desde já eu quero fazer um alerta. Eu sei que aqui em casa, na comunidade da sala, já é alertada a respeito disso. Mas eu quero deixar um comunicado, um alerta para quem está me ouvindo nesse exato momento pelo YouTube. Cuidado com a teologia. Aí quem gosta de estudar já vai ficar assombrado. E que me conhece, que vai dizer, ué, o cara é cheio de livro de teologia, o cara é cheio de conhecimento teológico, tá mandando a gente ter cuidado com teologia? Com certeza, que quem tá mandando não sou eu, é Jesus. Pra gente começar a nossa palavra aqui, João capítulo 5, versículo 16 ao 19. Eu vou pedir que as duas leiam, nas duas versões, tá bom? João capítulo 5, versículo 16 ao 19. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisas alguma, se o não vi fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Ai, ai. Então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito essa cura no sábado. O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho, disse Jesus. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficavam ainda com mais vontade de matá-lo. Pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então disse Jesus:
Eu afirmo a vocês o seguinte: de fato, o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho também faz. Querido Deus, que o Senhor possa abrir não só o meu coração hoje para entender a tua palavra, mas o da tua igreja neste lugar e onde tiver um eleito do Senhor ouvindo isso. Senhor, em nome de Jesus, transforma as nossas vidas, renova as nossas forças, levanta a tua igreja do pó, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, enche-nos com teu Espírito Santo, com a autoridade que vem dos céus. Arranca de nós toda a covardia para pregarmos a tua palavra. Arranca de nós, Senhor, toda a covardia em relação ao inimigo, ao reino das trevas. Ó Deus, enche a tua igreja com teu Espírito Santo, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, veja só, uma falou que, segundo o texto, os fariseus rejeitavam Jesus porque Jesus quebrava o sábado, quebrava a lei. O comportamento de Jesus não era um comportamento esperado pelos teólogos daquela época. Minha mãe falou, acertadamente também, que Jesus se comparava com o Pai. Jesus dizia que ele era Deus com o Pai. Isso, para aquela época, também era um absurdo e fazia com que todo mundo ficasse chocado e quisesse matar Jesus. Agora vem a questão. Nós condenamos muito os fariseus. Nós olhamos para os fariseus e dizemos: ó, que homens miseráveis. Esses homens merecem o inferno porque eles não acreditaram em Jesus, o Filho de Deus. Mas por que não acreditaram? O que tinha nos fariseus que fazia com que eles não conseguissem enxergar a glória de Deus em Jesus? Eles tinham teologia. Aí vocês falam, né? Graças a Deus aqui em casa todo mundo já fala logo, bem isso. Mas pode ter gente que está me ouvindo do outro lado que fala, como assim teologia? Vamos começar a analisar os fatos. Vamos analisar fato por fato. Quem no Velho Testamento se autoproclamou filho de Deus? Ninguém. Quem no Velho Testamento fez as coisas que Jesus fazia e falava as coisas que Jesus falava? Ninguém. As coisas que Jesus fazia era novidade. Muitas coisas eram novidade. Algumas coisas outros profetas já tinham feito, como por exemplo a multiplicação de pães. Milagres, sinais e prodígios sempre existiu. Né? No Velho Testamento a gente consegue ver isso desde Gênesis até Apocalipse. A gente vai ver sinais e prodígios. Ainda hoje nós vemos como Igreja de Jesus sinais e prodígios. Mas se a gente for analisar bem, quando a gente vai voltando na história, a gente vai ver que o comportamento de Deus no meio da igreja dele vem mudando com o tempo. Sempre Deus mantém uma coisa de um jeito até chegar a certo ponto, ele muda as regras e muda tudo. Vou dar um exemplo. Deus falou que não era para comer dos pães da preposição, só sacerdote podia comer. Vai Davi, antes de ser rei, fugindo de Saul e do pessoal, vai lá na mesa que só quem podia comer era o sacerdote, pega o pão e come. Quebrou? Inclusive esse texto é o que Jesus cita para os fariseus, dizendo: olha, vocês são doutores da lei, vocês são teólogos, vocês são professores, vocês gostam de ensinar nos púlpitos a palavra de Deus, mas vocês não estão conseguindo enxergar o real propósito de Deus quando ele diz alguma coisa. Vou repetir, nós, seres humanos, principalmente os religiosos que estão andando na carne, isso, religiosos que estão andando na carne. A santidade da religião está em não fazer uma coisa ou deixar de fazer outra. Isso é a espiritualidade da religião. Toda religião, seja ela cristã ou não, prega um tipo de espiritualidade onde você tem que renunciar a um monte de coisa, onde você tem que ser celibatário, onde você tem que ser um monge, vamos dizer assim. E quando eu falo celibatário, eu não me refiro ao período de celibato que um jovem tem que ter antes de casar. Isso é bíblico. Eu me refiro a, mesmo você sendo adulto, mesmo você tendo condições de casar, você se resolve a não casar e acha que isso é santidade.
não deixa de ser uma separação para Deus, mas isso é carnal. Isso não nos faz especiais. Adão, o que foi que Adão fez no passado? Quando nós vamos para o Éden, a gente encontra Adão. Qual a ordem que Deus deu a Adão? Para a gente entender o presente dos fariseus e entender o nosso presente, a gente primeiro precisa voltar para Adão, porque Adão é o símbolo da religião. Adão é a expressão máxima da religião, na minha opinião. Eu vou mostrar para vocês por que eu penso isso. Deus falou o que com Adão? Adão, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que Deus falou para Adão? O que Adão falou para Eva? Quem lembra? Enquanto eu bebo água. Que ela podia comer de todo o fruto, menos daquele do conhecimento, né? Adão também passou para ela isso. Isto, só que Adão, ele não passou só isso. Ele foi além da palavra de Deus. A palavra de Deus é: Adão, você não pode comer do fruto. Quando Adão foi falar com Eva, sabe o que foi que Adão fez? Eva, Deus disse que a gente não pode nem comer da árvore, nem tocar no fruto. Já aumentou. A religião, por medo de Deus, o religioso, quando ele não compreende o reino de Deus, quando ele não compreende o Espírito Santo, quando ele não compreende a grandeza do funcionamento da grande família de Deus, quando ele não tem a mente aberta para as coisas de Deus, ele fica com tanto medo de Deus, com tanto medo de errar, que ele começa a aumentar a palavra de Deus. Adão é o primeiro religioso da face da terra. Adão não foi só o primeiro homem da face da terra. Adão não foi só o primeiro pecador da face da terra. Adão foi o primeiro religioso. O primeiro homem que, de tanto medo que ficou de Deus e de tanta confusão que tinha na mente dele sobre a ordem que Deus tinha dado para não comer da fruta, ele aumentou a palavra de Deus. Ele achou que aquela palavra era pouco. E ele aumentou a palavra que Deus tinha dado, dizendo: olha, nem toque. E não é assim que a religião faz até hoje. Fica em tanto pânico com alguma coisa que Deus tenha dito. Veja, a religião pega alguma coisa de fato que Deus falou. Pega aquilo que Deus disse e aumenta. Coloca coisas ali que já não foi Deus que disse. Por isso Adão é o pai do religioso. Não é só pai da humanidade. Então nós pegamos, né, o que Deus disse e aumentamos. Esse é um problema que tem na religião. E a religião tem um segundo problema. Que nós queremos ser tão fiéis ao que Deus disse, em algum aspecto, que nós queremos engessar Deus e limitá-lo a algo que ele já disse. Na cabeça do religioso, Deus não pode falar mais nada novo. Na cabeça do religioso, Deus não pode ter nenhuma atitude nova. Na cabeça do religioso, tudo está engessado na teologia. E era assim na cabeça do fariseu. Eu já falei aqui na pregação passada que os profetas de Deus eram rejeitados justamente porque eles traziam uma roupagem nova. O reino de Deus, né? Deus vem levantando homens com personalidades e com missões diferentes, mas que levam ao mesmo fim. Qual é o fim de todo servo de Deus? Qual o propósito de todo servo de Deus? Edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja, seja a igreja do Velho Testamento ou do Novo. Todos os profetas foram levantados com a missão de edificar a igreja, de fortalecer a igreja. Mas a maneira, o modus operandi, vou falar assim, a maneira de operação de cada profeta é individual. Tinha profeta até que queria se parecer com o outro, mas Deus não deixou. Vou dar um exemplo. Eu não lembro se foi Isaías ou se foi Jeremias que Deus mandou pregar pelado, ficar de cueca pela rua. Agora compara, vamos comparar. Deus falou que o homem e a mulher têm que ser prudente, que não pode andar pelado pela rua. De repente Deus vira e diz: eu quero que você pregue na rua nu. Para os religiosos da época, essa era uma incongruência. Isso era um absurdo. Como pode Deus ter mandado a gente ser uma pessoa prudente e de repente ele manda alguém pregar de cueca pela rua? Não, não é Deus que está pregando. Esse cara é um falso profeta, por isso que o profeta era rejeitado. Deus sempre confrontou a religiosidade e a gente precisa ficar atento a isso.
Deus sempre confrontou a religiosidade, porque Deus não é pai da religiosidade. O pai da religiosidade é a carne. Não é Satanás, é a carne. É o medo que a gente tem de Deus e a incompreensão que a gente tem a respeito das coisas dele. Faz com que a gente passe a visão de Deus errada para as pessoas. Eu já fui assim. E eu acho que vocês também já passaram por esse momento. E nenhum de nós está livre disso, porque não tem a ver com Satanás. Tem a ver com a carne. Satanás também gosta dessa história de falsa religião. É óbvio que ele vai criar religiões falsas, etc. Mas basicamente a falsa religiosidade reside na nossa carne. E aí o que acontece? Os teólogos da época rejeitaram o profeta porque o profeta pregou pelado. Uma outra coisa, Deus falou que ele é limpo, que Deus é puro, que Deus é santo, e exigiu que antes do culto as pessoas lavassem o rosto, lavassem as mãos, e fosse se apresentar diante de Deus, fosse com roupa limpa, cheirosinho se apresentar diante de Deus. Isso está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia, livro de Levíticos. Fala claramente que o povo de Deus tem que ser aciado. O que é que acontece? Deus vai e manda, se não me falha a memória, o profeta Ezequiel, se não me falha a memória, deixa a moto passar. Eu não lembro se foi o profeta Ezequiel que Deus mandou cozinhar os pães feitos em brasa de merda. Mandou pegar fezes, colocar fezes secas do sol, colocar ali, tocar fogo nas fezes e com aquela chama das fezes cozinhar o pão em cima. Claro que ele não jogou o pão em cima da bosta. Ele usou o fogo da merda seca para cozinhar o pão dele. Assar o pão. É nojento do mesmo jeito. O que é que o povo fez? Os religiosos da época? Não é Deus. Sabe por que não é Deus? Saiu de dentro da caixa. Saiu do padrão que a gente conhece. Não, a teologia mostra que Deus nunca fez um negócio desse. É contra Deus, é contra a sujeira. Como ele vai mandar alguém cozinhar na bosta? E é essa pergunta que vem sendo feita de geração a geração, desde lá do dilúvio. Geração após geração vem se fazendo perguntas a respeito do que Deus faz ou deixa de fazer, comparando com o que ele fez ou deixou de fazer. E assim muitas pessoas perdem a bênção de Deus, perdem as coisas de Deus. Veja, os profetas de Deus, a sua grande maioria, não eram reconhecidos enquanto estavam vivos. Eram reconhecidos depois que a coisa acabou. Depois que o que profetizou se cumpriu. Aí o povo, eita, não aquela geração, mas os filhos, netos. Olha, aquele que a gente chamava de doido era profeta. Ah, agora? Agora é profeta? Que essa palavra não se cumpra na nossa vida. Que a gente possa reconhecer os profetas de Deus ainda na nossa geração em vida. Aí vem os fariseus. O que é que aconteceu? Deus falou que tinha que guardar o sábado. Deus disse que no sábado você não pode trabalhar. Bom, a igreja quando não é perseguida, dá tempo, né? A igreja fica preguiçosa. Tem tempo de nascer os teólogos. Tem tempo de nascer aquela crentaiada que fica pensando demais no reino de Deus. Tem tempo de nascer aquela galera que não tem nada para fazer da vida. Em vez de pregar o evangelho, em vez de amar o próximo, fica sentado se questionando sobre as coisas da Bíblia, sobre o que Deus disse, deixou de dizer, e imaginando coisas que têm aparência de sabedoria, mas na verdade é fruto da carne, como Paulo falou em Colossenses 2. Não me falha a memória. Colossenses 2,16 e diante. É bom ler Colossenses 2 todo, se for ler. O que é que acontece? Deus disse que não pode trabalhar no sábado. O que é que os fariseus fez? Bom, se eu não posso trabalhar no sábado, né, não posso fazer esforço físico. Trabalho é esforço físico. Bom, se trabalho é esforço físico, eu não posso fazer esforço físico no sábado, quantos metros eu posso andar? Que andar é um esforço físico. E aí eles disseram, quantos metros eu tenho que andar? Faz sentido? Faz. A teologia sempre tem algumas sacadas que faz sentido. Mas Deus não tá nem aí para isso, velho. E os fariseus limitaram. Olha, eu acho que no sábado a gente só pode andar 500 metros. E acabou.
Por isso que a sinagoga ficava no meio da cidade, a 500 metros de todas as casas possíveis, tá ligado? 1 quilômetro mais ou menos. Eu não lembro se era 1 quilômetro, era 2 quilômetros. Eu tô falando 500 metros aqui é simbólico, tá bom? Mas eles limitaram a quilometragem do quanto eles podem andar. E a quilometragem do quanto eles podiam andar é baseado na quilometragem da caminhada deles para a sinagoga. Que no sábado eles gostavam de se reunir na sinagoga. Então todas as casas eram ao redor da sinagoga. Aí hoje você olha para a igreja católica, né? Que a cidade nasce ao redor da igreja, porque o templismo a gente herdou da sinagoga judaica. Paulo, quando veio para a igreja, trouxe essa ideia de sinagoga de uma maneira muito fraca. Mas com o passar do tempo, Agostinho de Hipona e os bispos da igreja, antes de ser católica apostólica romana, né, a igreja ainda quando estava começando ainda, quando ainda era uma igreja sadia, começou a imitar o farisaísmo judaico. Porque eles acreditavam o seguinte: bom, se o judeu está fazendo, então é de Deus. E não é assim. Foram os judeus que pregaram Jesus na cruz. Os judeus estão cegos espiritualmente por causa de uma teologia. E o que acontece? Vai Jesus, toca no pau andando. Tá nem aí. Aí os judeus via. Eita. No sábado você não pode fazer colheita. Se você tiver com fome e tal, você não pode colher no sábado. Não pode pegar umas espigas de milho no sábado. Por quê? É trabalho, é esforço físico. Vai Jesus andando com os discípulos, vindo de um evangelismo. Jesus andou não sei quantos quilômetros. Olha e diz: milho. Vamos pegar para comer. Os discípulos meio agoniados assim, né? Jesus, os fariseus estão nos seguindo ali, estão vendo ali, ó. Jesus: não tem problema não, bora aqui. Entra na fazenda. E a propósito, Jesus não estava surrupiando de nada de ninguém, não. Na lei de Deus diz que o viajante, qualquer viajante que estivesse passando pela frente de alguma fazenda de algum judeu, tem o direito de entrar e colher alguma coisa, desde que ele consuma ali. Ele não pode entrar, colher, encher a sacola e ir embora. Mas ele pode comer tudo quanto ele quiser ali. Se a fazenda tiver maçã, ou seja lá o que for, ele tinha direito de entrar e comer tudo. A barriga encheu, ele vai seguir viagem sem levar nada na bolsa. Essa era a regra. E o pessoal que possuía a terra tinha a obrigação de deixar isso para os pobres catar. A questão de Ruth. Isso. Então Jesus não estava surrupiando, era a lei. Ele estava cumprindo a lei. Só que ele fez isso no dia de sábado. E no sábado Deus falou que não era para colher nada, não era para trabalhar. Só que veja, o religioso não entende o mandamento de Deus. O religioso é legalista, ele só entende a letra, o que a letra disse, não faça ou deixe de fazer. Ele não entende que por trás do mandamento tem amor, ele não entende que por trás do mandamento há um Deus amoroso, cheio de graça, e que deu aquela ordem por algum motivo maior, além de ser uma mera ordem. Não é porque Deus é malvado e quer oprimir, reprimir nossos sentimentos. Não é porque Deus é malvado e quer colocar... Não, ele deu uma ordem por alguma razão que o religioso não consegue entender. Mas nós, em nome de Jesus, conseguimos, amém? Amém. Então Jesus vai e colhe as espigas. O fariseu vê, já vai para cima. Você está quebrantando o sábado, você não é de Deus. Por que ele dizia que Jesus não era de Deus, gente? O texto disse, porque Jesus quebrava o sábado. Jesus não andava só a quilometragem que os fariseus disse. Jesus curava no sábado. Tinha o cara lá doente, Jesus ia curar. Se alguém tivesse doente lá do outro lado do rio e pedisse para ele ir, excedia a quilometragem de andada, ele ia. Jesus não se limitou à religião humana. Jesus não se submeteu à religião humana em nenhum momento, porque para Jesus valia o que Deus disse. E mesmo Deus dizendo que não era para se fazer aquilo no sábado, Jesus entendia que o sábado é uma folga que Deus deu aos israelitas, porque eles eram escravos e trabalhavam de domingo a domingo. Deus, querendo o bem dos israelitas, deu um dia de folga na semana. Por isso Jesus diz, Deus fez o sábado para o homem, não fez o homem para o sábado. Mas a religiosidade troca as bolas. Troca as bolas. Como Adão trocou as bolas. Como as pessoas que foram contemporâneas dos profetas trocaram as bolas.
como os fariseus trocaram as bolas com Jesus. Hoje também a igreja passa por isso. A gente olha para as coisas de Deus e começa a meter pedra sem saber que aquilo é de Deus, porque a gente procura os parâmetros na Bíblia e diz: caramba, eu nunca vi na Bíblia ter pastora. Eu nunca vi na Bíblia ter culto onde as pessoas se vestem de branco, bate atabaque. Eu nunca vi na Bíblia uma igreja que não tivesse templo, sei lá o que, sabe? Coisas que fica procurando parâmetro na escritura e brigando por coisas que Deus realmente disse. Mas o porquê ele disse? Vocês entendem? Aí vem Jesus, cura na frente dos fariseus, faz milagres e prodígios, mas vem com um bônus: a quebra da tradição humana. Jesus, Deus, a gente já falou aqui, ordenou que quando o povo fosse se apresentar perante ele, lavasse a mão, lavasse o rosto, fosse se apresentar, trocasse a roupa de suor, botasse uma roupa limpa, tomasse um banho e fosse se apresentar diante dele. Sabe o que os fariseus fizeram? Bom, se é assim, eu sou templo de Deus, eu quero andar com Deus o tempo todo, eu vou andar limpo o tempo todo. Então eu vou lavar minhas mãos antes de comer. Se Deus é limpo, o lugar que a gente come também tem que ser limpo. Tá errado, gente? Não tá. Então os fariseus pegavam os mandamentos de Deus e eles iam, igual a Adão, além, com medo de quebrar os mandamentos de Deus. Eles iam além, de tão assustados que ficavam sem entender o que Deus estava querendo. Os fariseus, o religioso, ele é o tipo de pessoa que está tão preocupado em obedecer a Deus que não parou para conhecer Deus. Vou repetir, o religioso fariseu, ele está tão preocupado em obedecer a Deus que não teve tempo de conhecê-lo. E isso é trágico. No reino de Deus a gente precisa conhecer Deus, a pessoa dele. A gente conhecendo ele vai entender os mandamentos. Aí vai o fariseu, lava a mão. Jesus, na hora de comer, pegava com a mão suja, um copo sujo, não tava nem aí, e bebia e comia, e todo mundo se espantava. Ele é sujo. Deus não habita em sujeira. Então esse homem entrou aqui em casa com os pés sujos, com a mão suja. Olha a mão dele como tá podre de lodo. Aquela mão que ele cuspiu na mão, fez lodo com terra, enfiou nos olhos do cara e agora ele tá ali comendo com aquela mão ali. Esse homem não é de Deus. Olha que imundice. Aparentemente, teologicamente, os fariseus tinham razão, viu? Teologicamente, os fariseus tinham razão. Jesus estava fora do padrão. Só que assim como os profetas do Velho Testamento vieram fora do padrão, Jesus também veio. E aqui está uma igreja do Senhor que está fora do padrão também. Amém. Glória a Deus. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Quem tiver olhos para ver, enxergue. Mas a igreja de Jesus vai continuar pregando. Nós somos fora do padrão, amém? Amém. Então pronto, uma igreja fora do padrão, excepcional. Muito cuidado quem está ouvindo aí com como vai receber as coisas que a gente está falando aqui. Pois é. Para finalizar a mensagem e deixar todo mundo pensativo, tanto nós daqui como eles de lá, para finalizar, qual é a moral da história, a moral dessa mensagem hoje? A gente precisa dar um tempo nessas questões legalistas, parar com tudo e dizer: eu estou fazendo isso que eu estou fazendo por quê? Por que que eu não vou jogar bola? Por que que eu não vou andar de skate? Por que que eu não vou surfar? Por que eu não vou pintar meu cabelo de vermelho? Por que eu não vou usar brinco? Por que eu não vou usar não vou ouvir determinada música, não vou usar determinada roupa? É porque Deus mandou? É porque realmente o Espírito Santo está preocupado com isso? Ou é a religiosidade? É o meu medo meu medo de não ser salvo que está se transformando em mandamento de Deus? Você faz o que você faz porque Deus mandou e você entende o mandamento, ou você faz o que você faz por puro medo? Essa é a questão. Que a gente possa parar, colocar a teologia no devido lugar dela. Teologia é importante?
É importante, sem a teologia, né? Sem o estudo teológico, sem você parar para meditar na Escritura, sem você parar para conhecer os trejeitos contemporâneos daquela época, sem parar para conhecer a cultura daquela época, fica um pouco mais difícil de compreender e entender a vivência dos apóstolos na Escritura. A Escritura fica difícil de se compreender em sua plenitude. Mas não significa em momento algum que se eu não estudar teologia eu não vou ser capaz de entender a vontade de Deus para minha vida, porque a vontade de Deus para minha vida não tem nada a ver com teologia. O apóstolo João disse: vós tendes a unção, e a unção de Deus vos ensina todas as coisas. Nós, por sermos filhos de Deus, tendo a Bíblia na mão ou não, o Espírito Santo vai dizer: ó, isso aqui é errado, você não deve fazer. Você falou aquilo que você falou não tá certo. Quantas vezes a gente pensa coisas, né? A gente tá aqui, aí tem uma atitude, de repente vem um pensamento e a gente fica assim: meu Deus, que pensamento é esse? E de repente a gente ouve uma pregação na rádio e descobre que aquele pensamento era um versículo que estava na Bíblia e você não sabia. Comigo já aconteceu milhares de vezes. Comigo também. E eu dizer: meu Deus, eu pensei isso semana passada, tá na Bíblia, eu não sabia. Acontece, sabe por quê? A unção de Deus nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo te ensina a viver e andar com Deus. Você não precisa de teologia para compreender o Evangelho e andar com Deus. Amém. Não precisa. O que você precisa é um coração aberto, uma mente aberta e dizer: Jesus, eu te amo, eu te quero, eu quero viver com você. Me ajuda, me ensina, não me deixa pecar contra ti. É disso que a igreja precisa. A igreja precisa de mais tempo de joelho. A igreja precisa de mais tempo orando ao Senhor. A igreja precisa de mais confiança no poder de Deus. A igreja não precisa de mais livros, de mais escritores, de mais blogs teológicos. A igreja não precisa de nada disso. A igreja precisa de poder do alto, poder do Espírito Santo. A igreja precisa de vida com Jesus. Amém? Amém. Essa foi a palavra de hoje. Espero que Deus abençoe não só a igreja da sala, mas a igreja que está aí ouvindo essa palavra em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor te alcance. Que a vontade de Jesus te alcance em nome de Jesus. Amém.